Hoje, nossa querida Irene Frossar Gadelha, de saudosa memória, celebraria 92 anos. Seria um aniversário emblemático, em pleno domingo, com planos que nós tínhamos de fazer aquele almoço, um almoço colaborativo, onde a renda era o projeto, seria, é claro, revertida para o abrigo presbiteriano. E o dia de hoje, óbvio, que é um dia envolto de memórias. E me lembro quando conheci a Irene, aqui na igreja, e ela era uma senhora sempre distinta, sempre compenetrada, e sempre a cumprimentava ali na fila dos cumprimentos, até que no ano seguinte, a minha chegada, era aniversário dela de 80 anos. E ela havia pedido a Thelma para receber a lista de membros, porque ela queria o contato das pessoas para entregar o convite. E a Thelma veio falar comigo, como eu era recém-chegado à igreja, tinha um ano na igreja, a Thelma obviamente veio pedir a autorização para que nós entregássemos essa listagem. E é claro, foi entregue. E passado um tempo, a Irene veio com a moça do buffet para conhecer a cozinha, conhecer o espaço, e ela queria conversar comigo. E naquele dia, naquele período, eu estava muito triste. Desde 2012, lutando para um tratamento, uma FIV, né, de fertilização in vitro, eu e minha esposa. E foi de 2012 a 2014, dinheiro a perder de vista nesse tipo de tratamento. Na época, não sei se hoje está mais caro, mas na época era muito caro. Tudo que nós recebíamos, nós investíamos nisso e fizemos 3 tentativas ou 4, se eu não me engano. Mas esse período de 2013 foi um período que eu estava profundamente triste, porque na época havia chegado à conclusão de que talvez eu jamais seria pai. E eu não conseguia olhar para minha esposa, porque tudo que nós queríamos era uma criança. A gente morava aqui na casa da vila da igreja, então um local maravilhoso para a criança correr para cima e para baixo, etc. Uma casa com 3 quartos, parte de cima, e a casa, na verdade, de ser uma casa grande e bonita para criar uma criança, para mim e minha esposa havia se tornado quase que um mausoléu, um local com muitos espaços e nenhuma vida. Quem passou por isso sabe como é que são essas coisas. E dentro desse contexto de tristeza, comecei a fazer um balanço da vida e ver que a maioria esmagadora dos meus melhores amigos eram idosos, e sempre foram. E entrei numa fase onde eu percebi que dali a alguns anos eu ficaria, em termos de amizade, sozinho, porque meus grandes amigos já teriam morrido. E assim, pensando tudo isso, vivendo tudo isso, para cada tentativa de fertilização que não é bem sucedida, você se sente em um luto, porque sua esposa sai fecundada e tem que aguardar 15 dias para fazer o exame de sangue que vai dizer se está ou não está. E dentro desse contexto veio Irene, com a moça do buffet, para poder ver a cozinha e para conversar comigo como seria a liturgia. E eu não sei porquê, Deus sabe dessas coisas, né? Ela tão distinta, compenetrada, séria, ela entrou e eu falei com ela: Irene, eu estou com vontade de tomar um café. A gente pode conversar na cozinha? Ela: perfeitamente, reverendo. Aí sentamos na cozinha, tomamos um café, e aí ela falou como seria, o que ela queria, fizemos a liturgia, e ela me faz, e eu olho para ela assim, bem sério, e eu faço uma pergunta: e você vai ter fotógrafo, filmagem? Ela: não, eu não quero nem foto nem filmagem. Falei: mas por que, Irene? 80 anos é um registro tão bonito, uma data que é tão significativa. Ela: eu não tenho família, não tive marido, não tive filhos,
tenho irmãos e moram todos longe, são todos idosos. Eu não tenho para quem deixar essas fotos e essa filmagem, então não precisa ter nada disso. E aí eu lembro que eu travei olhando bem para ela, porque ela falou que para mim eu ia viver dali a algumas décadas. E eu olhei para ela e perguntei: eu posso lhe fazer uma pergunta de ordem pessoal? Aí ela: pois não, reverendo. Eu falei: perfeito. Como é que você se sente sendo uma das poucas, se não a única ainda viva da sua turma lá em Alto Jequitibá, dos locais que trabalhou, dos membros das igrejas que você frequentou? Como é que você sente-se sendo talvez a última que está viva? E ela disse: eu me sinto só. E boa parte da minha vida foi só, e eu morrerei só. E era curioso, né? Porque eu olhava muito para ela, é como se eu me visse. E daí eu disse: bom, a partir de hoje então, eu sou seu filho. Pode ser assim? E ela: por mim, tudo bem. Levantou-se, aí foi ver aqui o salão, foi embora. Domingo seguinte, passa o primeiro domingo, cumprimentando todo mundo, aí vem Irene, oi Irene, tudo bem? Cumprimento, dou um beijo na testa, um abraço, tchau. Segundo domingo, oi Irene, tudo bem? Cumprimento, um beijo na testa, um abraço, tchau. Terceiro domingo, esqueci completamente, oi Irene, tudo bem? Cumprimento, tchau. Quarto domingo, cumprimento, quando eu vou tirar a mão, ela segurou, oi irmã, pois não, ela, e o meu beijo na testa? Olha, surtiu efeito. Aí dei um beijo na testa, tchau. A partir daí, desse beijinho na testa de todo domingo, começou-se um processo onde ela passou a fazer parte da família. Onde nos encontrávamos todo domingo, depois nos encontrávamos todo sábado, todas as datas comemorativas ela passava conosco em casa. Ela que teve a infância em São José do Calçado, eu coloquei no Google Maps para ela ver como estava a cidade, ver a igreja. Ela ficou maravilhada, chorou, passava Natal, passava Ano Novo, até que chegou a Stephanie. E quando a Stephanie chegou, a Irene sempre foi muito na dela, né? Quem não a conhecia achava que ela era fria, ela só era na dela. E aí, quando chegou a Stephanie, nós fomos almoçar a primeira vez com a Stephanie ali na Rita de Cássia. Irene não tirava os olhos da neném. Olhava séria, olhava. Em um dado momento ela perguntou: ela se dá bem com vocês? Aí a gente: claro, é a nossa filha, é tudo da nossa vida, tal. Ela: criança é que nem bicho, ama quem dá alimento. Na hora que eu ouvi isso, pensamentos à parte, pulemos essa parte, seguimos, deixamos ela em casa, etc. e tal. Fiquei com aquilo na cabeça, mas aquilo sublimei. Meses depois, a referida criança, já lá no abrigo, onde o Estado a levou por 8 meses, já lá no abrigo, a referida criança, toda vez, nas primeiras vezes que nós chegávamos lá, ela ia desesperada abraçar a Gleice, abraçar a mãe, e quando eu ia abraçá-la, ela ficava de costas e corria. Na cabecinha dela, com 1 ano e 4 meses, se ela estava ali, o responsável era eu, era o pai. E nada dela chegar perto, chegar próxima, e os psicólogos e assistentes sociais olhavam para fazer relatório, e no ECA, que é uma ECA, diz que para criança ser adotada por membros que não são da família, deve haver laços socioafetivos. O que são laços socioafetivos? É muito amplo isso, né? Mas afetivo é carinho. E cadê o carinho da Stephanie por mim? Em um ambiente como este, tudo pode acontecer. Podem chegar à conclusão que ela estava sofrendo violência, por isso não chegava perto do homem, não gostava do homem porque o homem podia ser rude, e eu ali com o coração em frangalhos, com ela recusando a minha presença, chorando no colo da mãe e vendo os psicólogos da janela observando tudo,
com um papel para anotar. E teve um dia que eu saí e falei: Deus, eu preciso de uma solução. E de repente me veio a frase: criança é igual bicho, ama quem dá alimento. E na mesma hora eu virei: Gleice, prepara uma mamadeira de quick de morango. E eu quero ele o mais rosado possível. Hoje isso vai ser resolvido. Fomos até o abrigo, cheguei lá. Na época eu nem dirigia, a Gleice que dirigia. E Gleice dirigindo e falando assim: o que você vai fazer com esse quick de morango? Deixa comigo. Quanto menos você souber, melhor. Aí chegamos no abrigo, a mesma coisa. Aí Stefani olha pra gente, saía correndo desembestada para abraçar a mãe. E eu, sério, olhando para ela. Aí tirei o quick, geladinho, chegava a suar. Fiz assim: filha, ela nada de olhar. Filha, Stefani. Ela olhou, falei: aqui. Olha, meu amor, aqui. Aí ela estava com a mãe e fez assim, ó, para pegar o quick. Eu falei: vem, neném, senta aqui no colinho de papai. Aí ela sentou, como ela sempre, até hoje, senta no colinho assim, de frente para lá, poder assistir TV, essas coisas. Sentou, peguei o quick, abri, mostrei bem para ela, ela acompanhando com a cabeça, aí dei. Aí quando ela começou a beber, aí ela soltou os bracinhos que eu estava segurando, aí eu segurando o quick, fazendo carinho no cabelo, aí chamei as assistentes sociais e as psicólogas. Chamei bem alto de forma ríspida, para elas virem rapidamente. Elas chegaram na janela, falei: oi, boa tarde. É só para dizer que nós já chegamos. Fique à vontade. Obrigado. Deus abençoe. E Stefani nem aí, com os bracinhos abertos, aquele barrigão, colocando para dentro aquele quick de morango que devia estar delicioso. A partir dali, ela voltou a ficar à vontade comigo. E eu passei a ter muito mais respeito pela Irene, porque aquilo que parecia ser algo extremamente frio e ríspido, talvez se não fosse aquilo, nós teríamos grandes empecilhos de conseguir a vitória que nós obtemos. Tanto é que o laudo do psicólogo e da assistente social lá do abrigo foi plenamente favorável a nós. E tudo começou com um quick de morango. Tudo começou com um conselho de uma senhora que, à época, tinha 82 anos. Assim era a Irene. E a Irene tomou grandes decisões, as maiores decisões da vida, as decisões conclusivas, depois dos seus 80 anos. Porque poderia ser que aos 80 ela não quisesse mais ter companhia de ninguém. Talvez ela olhasse e falasse: um pastor desse, jovem, recém-casado, vou ter contato nada, daqui a pouco acontece alguma coisa, aí briga com o pastor, queijo barraco de igreja, filho, eu quero descanso, eu estou com 80 anos, não quero isso. Não, adentrou para a família. E ao adentrar para a família e brincar com a Stefani, perdi uma mãe e a Stefani ganhou uma avó. E ela era tão professora, ela era professora do Estado, tão professora que toda quarta-feira, depois que Stefani retornou do abrigo em definitivo, ela ia lá para casa, reunião de oração da SAF, ia a pé até a Gabis, onde nós morávamos à época, passava a tarde toda com a Stefani. Quando eu chegava, ela vinha com um relatório, brincava o tempo inteiro. Quando eu chegava, ela vinha com um relatório: reverendo, olha, o grau de interação da Stefani é tanto, tanto, tanto. A coordenação motora, eu vejo que é tanto, tanto, tanto. Ela tem mais inclinação a brincar com isso, isso e isso. E eu ficava assim, embevecido, porque eu tinha uma professora do Estado, daquela época de antigamente, dando essa assistência à minha filha nos seus estágios iniciais da vida. Essa era a Irene. Tomou grandes decisões depois dos seus 80 anos. Partiu dela ir para o abrigo. Por mais que fosse algo que seria inevitável, mas quando ela decidiu ir para o abrigo, eu só soube no próprio abrigo. Porque em uma dessas festas que a igreja promoveu no abrigo, ela sentou-se com o responsável à época e disse que queria morar lá. E aí ele me chamou para saber se era isso mesmo.
E eu fiquei tão maravilhado, eu falei, olha, se ela está dizendo, fecha logo isso e vamos nessa. E lá ela permaneceu no abrigo, que o abrigo é um lar, é uma casa, é um local de amor. E nós a visitávamos sempre, 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 sempre. Natal levava para casa, quando ela já não queria mais sair, a gente ia na véspera, ia no dia seguinte. E esse ano, final do ano passado e esse ano inteiro, é o primeiro ano que nós não temos nada disso. Para todos nós que perdemos pessoas amadas, pessoas que cravaram espaço no nosso coração, você sabe a dor que todos nós estamos sentindo. Mas não é sobre dor que eu quero falar nessa manhã em poucos minutos, mas quero falar de algo que nós acabamos muitas vezes esquecendo. Nós vamos envelhecer. Nós vamos precisar de ajuda. Nós dependeremos de outro. Esqueça essa coisinha romântica de que você vai chegar aos 100 anos independente e vai morrer sozinho dormindo. Esqueça. Se acontecer, Deus seja louvado. Mas pode ser que não aconteça. E é necessário tomar grandes providências, porque na minha própria história e na minha própria família ouço diariamente: tudo que eu não quero é ser um peso para vocês, tudo que eu não quero é ser um peso para vocês. Se você não quer ser pesado à sua família, tome providências hoje. Cuide da sua saúde hoje. Por que tenho insistido tanto nisso? Em 2023, quando Augusto faleceu, eu pude conversar com ele, passar 2 dias conversando, uma conversa que eu acho que só daqui a uns 10 anos eu vou poder soltar aquilo que a gente conversou. Porque demora até hoje para eu digerir tudo aquilo. Você conversar com alguém em estado terminal, que você ama, onde você se sente amado, e a pessoa está cônscia que se tornou uma pessoa extremamente frágil, está cônscia que vai ser chamado por Deus a qualquer momento, e ela se deixar vasculhar a alma por um pastor, ela dizer: Anderson, eu sei que esse é um momento que poucas pessoas querem conversar, mas eu queria conversar com você sobre morte, o que eu tenho sentido. Podemos conversar sobre isso? Falei: tudo o que você quiser. E aí começamos uma conversa que durou 2 dias, onde eu nunca havia tido a oportunidade de ver tão de perto a própria morte. E de ver alguém que está com a morte o tempo todo já em si. E a forma como esse homem, com uma altivez, tratava do assunto, ao ponto de abrir o peito para deixar mostrar a alma. Isso você não encontra todo dia. E se encontrar, aproveite e guarde, porque é uma experiência única. E em menos de 1 ano, eu tenho vovó Irene, fruto do descaso do hospital onde ela foi internada, onde esse assunto ele não morreu. Essa semana ele ganhou, foi mais força. E aí a vovó, que entrou lá por conta de uma fratura, uma pequena fratura no quadril, no final, uma infecção generalizada que a levou a óbito. Com todos os recursos, contratando médico particular, caríssimo, neurocientista, que podia dizer realmente o estado em que ela estava e traduzir o que os médicos falavam, justo somente para nos enrolar.
E com tantas coisas que você já ouviu daquela época que eu não quero nem recordar, porque me fazem mal. Mas o que eu quero dizer para vocês nesta manhã é que na véspera da Irene vir a falecer, estivemos eu e Gleice, como sempre, todo dia nós íamos lá, e olhamos para ela, e era como se ela estivesse, ainda que inconsciente, mas eu sentia que ela estava fazendo força para continuar viva. E nós chegamos bem no ouvidinho dela e falamos: vovó, se a senhora quiser continuar a viver, para nós é a nossa alegria. Nós viremos aqui todo dia, porque não nos é pesado. Estar com a senhora é tudo para nós. Mas, vovó, a senhora viveu 91 anos. A senhora constituiu grandes amigos. A senhora brilhou como professora. A senhora brilhou como presbiteriana. A senhora brilhou no abrigo. Deus lhe deu o que pode ser um filho. Deus lhe deu uma neta que lhe ama. Deus lhe deu uma filha. Deus lhe deu uma família. Deus lhe deu uma igreja. De tal modo, vovó, que se a senhora quiser viver, para nós é a nossa alegria. Mas se a senhora quiser descansar, vovó, a senhora já viveu tudo que tinha que viver. E a senhora não deve nada a ninguém. Fique à vontade, vovó. Nós sempre estaremos aqui, com a senhora viva ou com a senhora descansando. E como eu estava segurando a mão dela, a equipe médica dizia que ela estava em coma, e sempre dizia: ela não tem consciência. Esqueça isso. Não é que a pessoa não tem consciência. A nossa tecnologia é que não pode aferir o nível de consciência que a pessoa está naquele momento. É diferente. E ela que estava em coma e não podia ouvir nada, segundo os médicos, mexeu a mão, tentando apertar minha mão. E eu olhei para ela, e ela mexeu a boca, como se tentasse falar. E eu completei dizendo: amém. E um beijo na testa, que ela sempre recebia, e fomos embora. Na quinta-feira, à noite, na sexta, às 5 horas da manhã, eu acordei, porque sonhei com ela. E ela estava diferente, era ela, mas o rosto dela para mim era diferente. E eu sonhei com ela sentada numa casa, numa sala, com um vestido verde, quase que esportivo, muito mais nova, dizendo que estava tudo bem e que nós éramos sempre bem-vindos lá. E voltei a dormir, gravei a devocional diária, e quando chegamos ao hospital, disseram que ela tinha ido a óbito. E eu perguntei que horas foi isso. Eles disseram entre 4h30 e 5h30 da manhã. E no meu coração, eu já sabia. E no dia seguinte, no cemitério, para a cremação, pediram um documento dela, que o abrigo nos devolveu, e eu nunca tive o RG da Irene em mãos. E quando eu tirei da minha carteira o RG dela e olhei, eu não lembro que data que ela tirou aquele RG, o rostinho dela no RG era o rosto do meu sonho. E quando eu olhei aquele RG, eu sorri e agradeci a Deus o conforto e o consolo. E entreguei. Nos emociona isso? Sim. Não porque foi com ela, mas porque recentemente, visitando uma família querida, cuja mãe estava hospitalizada, conversando com as 2 filhas, conversando com o genro, e ela em um estado frágil, fragíssimo,
a mesma coisa, inconsciente, não ouve, etc., só tem espasmos. E depois de uma longa conversa revendo esse casal, eu disse: conversem com ela, porque ela está aqui, está ouvindo. A ciência diz que ela já não está mais aqui. Mas, meu Deus, nós estamos aqui, e olha ela ali, ela está aqui, olha ela aí. Se ela está aí, como é que ela não está aqui? Olha ela aí. Conversem com ela. Ela precisa ouvir vocês. E dê esse testemunho da Irene, de como a Irene nos ouviu. E essa senhora, depois eu soube que veio a falecer, fui no sepultamento, e na saída do sepultamento, as irmãs vieram me agradecer. E eu, claro, imagina me agradecer porque eu estou aqui. Isso eu estaria aqui sempre. E elas disseram: não, nós queremos agradecer, pastor, porque nós fizemos o que o senhor ensinou. Elas católicas. Nós fizemos o que o senhor ensinou. À noite nós conversamos com mamãe. E para mim, que bom, graças a Deus. E nós falamos exatamente aquilo para ela. Que se ela quisesse viver, ela teria-nos para sempre. Mas que se ela quisesse descansar, nós éramos gratos e a teríamos para sempre dentro de nós. E ela morreu naquela madrugada, com o semblante de quem descansou. Igreja, o texto que nós acabamos de ler: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Meu irmão, minha irmã, tu, porém, segue. Não pare. Não pare nunca. Não pare por nada. Não pare nunca. Não pare por nada. Toda vez que te bloquearem uma coisa, vá por outro lado. Recebeu um não aqui, 2 nãos aqui, corra atrás do sim, atrás, na frente, do lado, em 2 quartos. Não pare nunca. Siga. Hebreus, no original, abiru, andantes. Aqueles que estão sempre caminhando, não param. Sejam abiru. Siga o tempo inteiro, não pare nunca. Já estou com a minha vida tranquila. Ah, filho, desculpa, você não entendeu ainda como é que é a vida. Você não entendeu nada ainda. Com 100 anos, não entendeu nada. Siga o tempo inteiro, o tempo todo. Não fique parado. Já estou com a minha vida tranquila, é hora de eu esticar as pernas. Estique a perna, depois puxe, depois estique de novo. Faça 3 séries de 10. Siga. Não fique parado, porque se você parar, você vai viver uma retropia. Sabe o que é retropia? Vocês sabem o que é isso? Utopia é o quê? O desejo de um futuro fantástico, que talvez nunca aconteça. Retropia é olhar para o passado achando que o passado foi perfeito, foi maravilhoso. E desculpa, amigo, não foi não, tá? O passado foi pedreira, foi pauleira. Mas se você parar, como você não tem mais projetos para frente, você vai cometer retropia o tempo inteiro. Bom era o passado, bom era antigamente, bom era antigamente. Antigamente não era bom não, amigo. Antigamente era ruim. Era puxado. Antigamente era complicado. Antigamente você tinha câncer, não tinha diagnóstico, você morria do nada, amigo. Tu, porém, segue. Mas segue o quê? O teu caminho. Pergunto nessa manhã, qual é o seu objetivo de vida? Você já sabe? Você já sabe seu objetivo de vida? Você já tem o seu caminho? Qual que é ele? Qual é a área sua de destaque? Quais são as coisas na vida que você tem que reparar? Quais são as áreas da vida que você precisa tratar? Quais são as circunstâncias da vida que você precisa resolver?
Tu, porém, nunca pare. Siga, mas siga não a vida dos outros. Siga o caminho que é o teu. Tu, porém, segue o teu caminho. E outra coisa, uma vez que você começar a progredir, e progredir no caminho que é o seu, vá até ao fim. Não ouça os pessimistas, não ouça as pessoas que dizem, não vai dar certo, não vai dar bom. Não, ouça aquilo que for agradável no sentido de que, olha, uma crítica construtiva, vou aduzir aqui. Quanto mais pedras te jogarem, poxa, que bom, rapaz, estou fazendo um castelinho, eu preciso de pedra para fazer sapata. Mas siga até o fim. As pessoas têm que aprender pelo menos uma coisa em você, que você não para. Se você parar, as pessoas vão perceber que você parou e vão se acomodar em cima de você. Não pare. Obrigado, querido. É o tempo inteiro fazendo, executando, progredindo, evoluindo. O tempo inteiro. Não pare. Siga o teu caminho até o fim. Por quê? Porque haverá um momento onde você vai descansar. E aí sim, o descanso é o descanso. Mas hoje ainda não é o momento de descanso. Vocês acham que porque nós não estamos tendo culto domingo à noite, depois de meio-dia está tudo liberado? Vocês não entenderam. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia onde nossas atividades, fora a igreja, as atividades do Senhor, elas prosseguem. Domingo é dia de visitação. Domingo é dia de você marcar para aconselhar. Domingo é dia de você ir ao hospital. Domingo é dia de você ir a enterro. Domingo é dia do Senhor. Se você não tem aproveitado essa parte da tarde e noite toda livre para viver para o Senhor, desculpa, você não entendeu ainda o que é ser discípulo de Cristo, porque domingo é dia do Senhor. Haverá um tempo que nós acharemos descanso. E ao fim dos dias, seremos levantados para receber aquilo que nos será dado por herança. Há uma quadra para reformar, há um bairro para ganhar, há famílias a receber, há crianças a batizar, há idosos aos quais pela fé seremos canais para lhes dar um lar. E nós não pararemos, porque seguiremos, e enquanto houver caminho, iremos seguir até o fim. E aos pais que estão aqui presentes, aos pais de crianças de 0 aos 7 anos, que é o período onde você consegue colocar, moldar o caráter da criança entre tudo aquilo que é certo e errado. Depois dos 7 você corrige uma coisa ou outra, mas é de 0 aos 7 que ela aprende que mentir é errado, roubar é errado, trair é errado, matar é errado. É do 0 aos 7. Depois você vai dando as nuances. Aqui no caso aconteceu isso, mas por causa daquilo. Mas do 0 ao 7, mentiu para o papai, errou. Mentiu para a mamãe, errou. Gritou com o papai, errou. Gritou com a mamãe, errou. Senta direito, levanta. Senta direito, levanta direito. Aprende a sentar, aprende a levantar. Aprende a lavar as mãos, aprende a tomar banho. Aprende a arrumar o quarto. É do 0 ao 7. Passou disso, só tem contornos. Para você que é pai de criança pequena, Provérbios 29, 17. Corrige teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Esta educação atual, eu não faço nada, eu deixo ele escolher. Aí a Bíblia diz, com o filho, correção. Porque se você corrigir, você vai ter descanso. Deu para entender? E sempre costumo ouvir
que é difícil, que é complicado. Até aí só falou que é a vida, em qualquer aspecto. Até pagar uma conta de luz é difícil, é complicado. E as pessoas entram num reducionismo de achar que não é possível criar bem os filhos hoje, tamanhas influências, etc e tal. Se ela quer saber de influência, tu não é o pai? Você não é a mãe? Que história é essa de influência? Influência? Que influência? As pessoas dizem, não, mas é muito difícil, a nossa cultura aqui no Ocidente, talvez no teu prédio, na tua casa, na tua vila, o teu vizinho seja judeu. Ele consegue, morando no mesmo lugar que você, como é que tu não consegue? Ele faz o mesmo mundial, tem a mesma TV, tem os mesmos programas, paga o mesmo condomínio, o mesmo IPTU, como é que ele consegue e você não? Talvez você pode ir perto de um chinês. Eles conseguem, por que você não? Talvez você more perto de um muçulmano. Eles conseguem e você não. E por que você não consegue? Se eles moram no mesmo lugar, fazem compras no mesmo mercado, pagam a mesma conta de luz, água, gás, telefone. É porque para eles só existe um mundo. O mundo da tradição, da etnia e da tradição da família. O que passa disso não é bem-vindo e não fica. Acabou. Já nós, chamados de Ocidente, estamos aí, ó, com as crianças incorrigíveis, porque os pais dizem que quando for adulto é que vai decidir. Aí vem a Escritura, que é a do judeu, Antigo Testamento. Corrige teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Quer descanso com relação aos filhos? Corrija, meu irmão, minha irmã. Porque se tu não corrigir, nem o delegado hoje pode mais corrigir, tá? Se você não corrigir, nem a justiça pode mais corrigir, tá? Igreja, nesse dia de hoje, de 92 anos, da vovó Irene, é um dia onde o nosso tema acerca do descanso é, antes de tudo, uma exortação a evoluirmos nesta vida, a seguir o tempo inteiro, não parar, a seguir o tempo inteiro o caminho que o Senhor destinou a você, não ao outro. E este caminho, uma vez você seguindo, deve segui-lo até o fim. Nunca pela metade, nunca faltando pouco, é até o final, é a exaustão, é até a falha. Pois um dia descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Sabe o que nós vamos ouvir? Sabe o que você vai ouvir quando você for levantado para receber a tua herança? Vem cá, grupo vocal a capela. Vem cá, David. Vem cá, Thaís. Thaís e? Aqui, Adielson? Isso, Thaís e Adielson. Vem cá, Aurora. Vem cá, Coral Júlio de Oliveira. Vem, UPA. Vem o MP. Vem, SAF. Vem, Conselho. Venham. Sabem por quê? Porque uma vez eu estava faminto e vocês me alimentaram. Venham, porque uma vez eu estava nu e vocês me deram roupa. Pode entrar. Uma vez eu estava enfermo e vocês foram ver-me. Uma vez eu estive preso e vocês foram me visitar. Podem vir. Uma vez eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Venham. E nós diremos a Jesus: Senhor, nós nunca te vimos nesses estados. Nunca te vimos assim. E Jesus dirá a nós: todas as vezes que vocês fizeram a um desses pequeninos que já estão aqui comigo,
os desfavorecidos, os condenados, aqueles que para a sociedade não são nada. Todas as vezes que você fizer a esses pequeninos, vocês fizeram a mim. Servos bons e fiéis, entra no gozo do teu Senhor. É isso que nós ouviremos. Esse é o descanso que um dia receberemos. Mas enquanto estivermos vivos, toda a energia, até a última força, porque enquanto estivermos vivos, nós seguimos o nosso caminho até o fim. Amém, igreja?